Olá! A atuação e a importância do trabalho do psicólogo vem sendo cada vez mais reconhecida pela sociedade. As áreas de atuação e de possibilidade do trabalho desse profissional também, e se tornando mais abrangente. Uma das áreas que há pouco tempo recebeu o trabalho do psicólogo é a área de assistência social. Dentro da área da assistência social existe um serviço chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E para contar um pouquinho para a gente como funciona esse serviço da assistência social e como é o papel do psicólogo com a equipe multidisciplinar nesse serviço, a gente convida hoje a psicóloga Carla Gonçalves Marques. A Carla é psicóloga e coordenadora de um CREAS aqui em Piracicaba e também mestre em educação. Oi, Carla, obrigada pela sua participação no nosso Desconstruindo de hoje. E para a gente conversar um pouquinho sobre a sua atuação, né, o trabalho no CREAS, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social e no que se consiste a demanda desse trabalho. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui divulgando um pouco mais do trabalho que a gente exerce lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é uma unidade pública, né, constituída para atendimento de indivíduos e famílias em situação de violação de direitos. O objetivo no CREAS é a gente resgatar essa capacidade da família, né, de oferecer proteção aos membros que a compõem. E qual que é a estrutura do CREAS? Quais são os profissionais que trabalham? Nós temos profissionais desde formação universitária, né, com ensino superior completo. Temos também profissionais de ensino médio e ensino fundamental. Nós temos de ensino fundamental o pessoal de apoio, né, que é desde a recepção do CREAS, a limpeza, o transporte. Temos uma equipe técnica formada por assistentes sociais, psicólogos e advogado. Nós temos 7 psicólogos, 7 assistentes sociais e 1 advogado e uma coordenação, né, que exerce essas funções de atendimento às famílias. Uhum. Carla, só para o pessoal entender um pouquinho também sobre essas situações de violações dos direitos, quais as denúncias que são recebidas, né? Elas dizem respeito a que violação? Nós recebemos diversas denúncias de diferentes segmentos da população. Entre elas, denúncias de violação contra os direitos da criança e do adolescente, né? Desde violência física, psicológica, abuso sexual, exploração sexual, exploração do trabalho infantil e negligência e abandono, né? Contra a criança e adolescente. Em relação à pessoa com deficiência, ao idoso, nós temos desde também de violência física e psicológica até negligência e abandono, né? Contra a mulher nós temos as violências de gênero e também a situação de criança e adolescente em situação de rua, né? Então essas são algumas das violações que a gente acolhe dentro do CREAS e passa a acompanhar a partir da vinculação com a família. O que especificamente é o papel do psicólogo nessa área, né? E quais que são os desafios da atuação do psicólogo nessa área social de atuação no CREAS? Eu gosto muito de trabalhar com a equipe e dentro dos CREAS a gente tem esse posicionamento de que nós, enquanto psicólogos, não nos diferenciamos dos outros profissionais pelos procedimentos que a gente utiliza no acompanhamento. Essa é até uma orientação que a gente recebe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que hoje está junto com o Ministério da Agricultura, no sentido de orientar a prática do psicólogo, não por uma diferenciação técnica, né, de procedimentos metodológicos de atendimento,
mas por um olhar em relação a essa subjetividade, né, que é constituída dentro, no CREAS especificamente, a partir das relações aí de violação de direitos. Então, o trabalho do psicólogo é trazer, né, esse olhar da psicologia para a gente identificar tanto a questão do que produz essa violação de direitos, nessas subjetividades, e também para que a gente consiga contribuir no olhar para as potencialidades dessas famílias, né? Naquilo que a gente pode potencializar nessa ação de cuidado e que a gente consiga a superação dessa situação de violação. Então, eu entendo que somos mediadores, né, em relação a essas famílias, naquilo que a gente tem de possibilidades dentro da nossa cultura e da nossa sociedade, para que a gente consiga a superação dessa situação de discriminação, né, de violação, de marginalização, que a gente sabe que existe. É um trabalho bem em equipe, assim, também, acho que bem em conjunto, né? Por princípio, é um trabalho em equipe, né, um trabalho coletivo. O profissional, ele nunca está isolado, sozinho, existe a dimensão da interdisciplinariedade, e é a partir dela que a gente vai desenvolver, né, e propor todo esse trabalho que o CREAS pode realizar em relação a essas famílias. O que você percebe, assim, que são os principais cuidados éticos, né, para se respeitar essa subjetividade, a existência desse indivíduo diante aí dessas denúncias, né, dessas demandas que são de muito sofrimento, que são muito sérias? Então, o nosso trabalho vem no sentido de poder propiciar, né, maior acesso à justiça, né, e a uma situação de igualdade que a gente possa proporcionar dentro das nossas relações. Eu entendo que esse acesso, né, a esse direito conquistado já de cidadania, ele contempla um profissional que ele deve estar dentro de uma perspectiva de uma atuação das políticas públicas, né? O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ele prevê que a gente dialogue com a população numa relação de conquista de direitos. Direitos que às vezes já são conquistados legalmente, mas que a gente sabe por essa série de questões de injustiça social, da própria estrutura social que a gente tem, que nem todo mundo tem o acesso. Então, a atuação do psicólogo na relação com essas famílias, que a gente não, no CREAS a gente não atua só frente às famílias pobres, né? A violação de direito, ela está em diferentes classes sociais. Mas essa dimensão do cuidado, ela tem que trazer tanto o respeito, né, àquilo que tem relação com a classe social dessa pessoa, né, para não ter um olhar de julgamento, de pré-julgamento e de julgamento nessa relação, para que não haja culpabilização das famílias, né, que vivem essas situações da violação de direitos, que às vezes ela ocorre dentro da família. Então, é uma relação de vínculo afetivo, onde a família vai expor toda a sua vida privada. E aí, esse sigilo, ele precisa ser garantido. Há momentos em que ocorre o risco de vida de crianças e adolescentes, ou que a criança e adolescente esteja passando por uma situação de violação grave, em que vai ocorrer a quebra de sigilo. E esse profissional, ele tem que estar consciente que ele vai quebrar esse sigilo dentro de uma relação de transparência com a família, né? Então, eu acho que o nosso objetivo não é quebrar o sigilo, né? Em alguns momentos é inevitável pela própria situação de opressão, discriminação que um desses segmentos pode estar passando, né, dentro da família. Mas mesmo essa quebra de sigilo, se ela for necessária para garantir o direito à vida e outros que estão acima de qualquer outro, ele precisa se dar numa relação de transparência, né? Não com objetivo punitivo, né, ou criminalizador,
em relação ao agressor, mas no sentido de proteger, né, as vítimas para que ela tenha o seu direito garantido. E o CREAS ele está na área da assistência social, né, Carla? Ele compõe um dos serviços, né, dentro do Sistema Único de Assistência Social. Ele, dentro das proteções que a política de assistência social propõe, ele está na média complexidade. Então, os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, e outras unidades referenciadas a ele, oferece a proteção social básica, que é aquela mais próxima, né, e que visa a potencialidade das famílias e da convivência comunitária. O CREAS já é um serviço especializado, ele se encontra na média complexidade e ele atua junto a essas famílias, né, dentro do território também, a partir do diagnóstico de que há uma violação de direitos, né? Então, ele oferece esse acompanhamento para potencialidade das famílias e para garantir o direito à convivência familiar e comunitária a partir já da situação de violação de direitos, né? Então, ele é um serviço de média, tem outros serviços referenciados a ele, né, dentro da proteção social especial de média complexidade. E o CREAS ele dialoga também com outras áreas, né, do município, a educação, a saúde, a habitação. Como que se dá esse diálogo, Carla, e como que se constrói essas redes para o trabalho do CREAS? Então, a política de assistência social, ela é tanto interinstitucional, né, dentro da rede socioassistencial, como ela também prevê essa articulação com a rede intersetorial, né? Então, nós temos, por exemplo, na questão da garantia do direito, né, nós temos que ter articulação com várias políticas. As mais comuns é a política do trabalho em renda, da saúde, da educação e também de habitação, né? Mas tantas outras podem ser necessárias para que a gente consiga garantir o acesso dessa população a essas outras políticas, como também o direito quando elas não estão conseguindo acessar, né, o direito dessas outras políticas. Então, a gente tem várias formas de articular a rede. No CREAS, a gente pode fazer isso tanto no caso, né, a partir das demandas do acompanhamento de cada família, como também num auxílio à gestão da assistência social, no sentido de construção de fluxos de atendimento, né, de novos serviços que precisam ser implantados e articulados em rede para que a gente consiga alcançar amplamente, né, o atendimento à família e que elas conquistem esse acesso e esse direito a esses serviços, como também a construção de políticas, né, que a gente vai identificando que são necessárias para determinados segmentos da população e que a gente discute amplamente e contribui de forma participativa na construção de cada uma. Os encaminhamentos, né, a avaliação também assim dos casos que estão sendo trabalhados, eles são feitos também em equipe. A equipe se debruça, olha para o caminho que aquele caso está tomando. Isso também é feito em equipe, Carla? Isso é em equipe. A gente tem, além do trabalho de supervisão, nós temos um trabalho de discussão dos casos em equipe, né, para que todos os profissionais possam avaliar os procedimentos, avaliar as condutas, avaliar as potencialidades que a gente tem alcançado no nosso acompanhamento, ou para também reavaliar práticas que nem sempre caminham num movimento de emancipação dessa família. Porque um dos cuidados que a gente precisa ter é de não invadir demais, né? Porque a presença do Estado, através de um serviço e de profissionais, na vida dessas famílias. Então, como em alguns momentos as famílias apontam isso também como um sofrimento, a gente precisa cuidar muito dessa relação,
né, desse vínculo, para que ela não seja uma revitimização. Então, o nosso propósito ali é oferecer esse espaço de cuidado e que ele se caracterize do começo ao fim como esse espaço de cuidado, né? Então, isso precisa ser feito não só a partir dos recursos de um profissional, mas de toda uma equipe que trabalha, né, nessa perspectiva e que se apoia e que constrói, né, uma atuação que seja ética também. A gente não tem muitas diretrizes, né, da construção desse trabalho. A gente, quando construiu o CREAS aqui no município, a partir, né, das diretrizes nacionais, não tinha muita clareza sobre qual era esse trabalho especializado. Então, ele foi uma construção tanto realizada a partir das teorias, né, que se tinha já sobre as situações de violação de direito, a partir da experiência que já se tinha, né, na atuação dentro dessas comunidades e com as famílias também, ou indivíduos dentro da assistência social, e a partir de uma reflexão sobre o fazer, né? Foi através da prática que a gente foi construindo e sempre refletindo a partir da teoria e de espaços de supervisão também, esse fazer do CREAS no atendimento e acompanhamento às famílias. A gente está chegando no final da nossa entrevista, Carla, e eu queria, assim, só para a gente fechar, que você dissesse, então, para as pessoas que estão assistindo, você contou um pouquinho das violações, né, que são recebidas, os casos, as denúncias que são recebidas pelo CREAS, e quais que são as formas das pessoas que vivenciaram ou que conhecem alguma história, qual a forma que essa pessoa pode denunciar para que esse caso seja cuidado pelo CREAS. O CREAS, ele recebe tanto a pessoa, né, ou alguém que presencia a situação de violação de direitos e que queira fazer a denúncia. Os CREAS, eles recebem das 8 às 17 horas nas suas unidades, né, tanto no CREAS 1 quanto no CREAS 2. Essas pessoas, através do acolhimento, né, dessas denúncias, então a gente chama isso de demanda espontânea, né? As pessoas que querem ir até lá e fazer a denúncia contra a violência contra a mulher, contra o idoso e contra a pessoa com deficiência. Então não precisa ser a própria vítima a procurar, às vezes é um parente, um vizinho que sabe que a pessoa está passando por essa situação e que queira fazer essa denúncia, ela pode procurar a própria unidade de CREAS. Por telefone, a gente solicita que seja encaminhada ao Disque 100. Então, se a pessoa identifica essas situações de violação, tanto física, psicológica, né, ou de negligência e abandono contra essa população, ela pode ligar no Disque 100 e fazer a denúncia por esse mecanismo. De criança e adolescente, a gente solicita que eles procurem o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão, né, que recebe denúncias e tem todo um procedimento que é o papel dele dentro das cidades, e aí a gente solicita então que seja feito por lá, né? E aí o próprio Conselho Tutelar requisita o acompanhamento no CREAS. Outros órgãos da rede também podem encaminhar, mas se for da rede de atendimento, a gente solicita que eles vão encaminhar o conselho e também solicitar o nosso acompanhamento. O sistema de defesa de direitos, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário também encaminha quando identifica uma situação de violação de direitos e entende que precisa do acompanhamento, ele requisita o nosso acompanhamento, e outros órgãos da rede que também possam identificar e encaminhar. Mas a população é importante que saiba, né, que pode procurar as unidades, mesmo se não souber onde procurar, pode ir lá que a gente vai orientar. A gente atende das 8 às 5 diariamente, sem interrupção, né, porque a gente tem uma escala para atendimento,
Então a pessoa vai ser acolhida conforme ela procurar, ela será acolhida no serviço para a gente receber essa denúncia e depois poder acompanhar. Carla, obrigada pela sua presença, por contar para a gente, né, do trabalho do CREAS e as possibilidades, né, dessas pessoas buscarem uma ajuda. Então, obrigada pela sua participação, espero que a gente possa sempre trocar informações e você é sempre bem-vinda aqui.